Capítulo 13. Conclusões: amor e convivência social. Já observamos qual é a posição assumida pelo cristianismo perante o problema do sexo. Não estamos tomando posição contra ele, nem censurando as suas condenações. O que mais nos interessa é explicar os fatos. Como sabemos, tudo o que existe tem a sua razão de ser, pois de outro modo não existiria. As condenações são assim explicadas e, do seu ponto de vista, também justificadas. O cristianismo teve que iniciar uma luta titânica contra a bem enraizada e poderosa animalidade humana, travando-a em tempos muito mais ferozes do que os nossos, quando a forma mental, os pontos de referência e os problemas eram diferentes dos atuais. No entanto, nem mesmo o cristianismo pôde deixar de também ser arrastado pelo progresso, que tudo renova. Não lhe é possível, porém, correr demais, para não se destacar das massas, lentíssimas nos seus movimentos evolutivos. Por isso, ele não pode tornar-se pioneiro do novo e operar transformações rápidas demais, o que poderia parecer revolução e gerar desordem na massa. O cristianismo teve o grande mérito de lançar no mundo, ainda que às vezes de forma feroz, como era necessário naquele ambiente, o conceito da superação da animalidade para alcançar a espiritualidade pela sublimação da matéria, concepção que está de pleno acordo com as leis da evolução, mesmo sendo tal fato desconhecido naquela época, pois eram desconhecidas estas leis biológicas. O que dominava no mundo era o ideal pagão do bem-estar terreno, baseado no direito do mais forte e nos gozos materiais. Foi contra essa concepção dominante que o cristianismo teve de impor um ideal situado nos antípodas daquele ambiente, do qual representa um emborcamento completo de valores. O cristianismo teve que fazer o esforço do primeiro impulso para quebrar o elo de ferro do egocentrismo dos involuídos. No seu desejo de realizar esse objetivo, é lógico que o homem, mesmo representando o cristianismo, fosse levado a usar o seu velho e habitual método da luta, que estava enraizado nele e que, como ele sabia, era necessário para alcançar qualquer conquista. Assim, a luta o levou automaticamente para a agressividade. E é lógico que ele não pudesse, de uma só vez, tornar-se outro biótipo, como também é lógico que, apesar do ideal, ele não pudesse deixar de se revelar cidadão do antissistema, tal qual ele é. Como podia o cristianismo, no seu início, usar o método da bondade evangélica com um ser levado por instinto à desobediência e à luta, sempre pronto a abusar de qualquer liberdade que lhe fosse concedida? O ideal da ordem, qualidade do sistema, aparece nos níveis inferiores de existência, mas não há outro meio para efetivá-lo senão pela imposição à força, que é qualidade do antissistema. Quando toda a humanidade está mergulhada num nível inferior de evolução, a pregação de uma teoria nova não pode assumir o poder de subverter as leis biológicas, deslocando de uma só vez os seres daquele seu plano de vida para outro mais adiantado. Tal transformação pode ser apenas o produto final de todo o processo, resultado que o cristianismo poderá realizar no final do seu trabalho terrestre e não o que poderia ter feito no seu início. Por isso o Evangelho é uma meta longínqua, ainda a atingir, e não uma forma de vida atual. No presente estágio de evolução da humanidade, vigoram leis bem diferentes daquelas pelas quais é regida a biologia muito mais evoluída do Evangelho. E para iniciar o lento trabalho de civilizar o homem, de modo que ele pudesse chegar até lá,
o cristianismo não teve outra alternativa senão assumir, ele também, os métodos e a ética da luta, que eram os únicos compreensíveis naquele ambiente. Foi assim que o cristianismo, para sobreviver, teve que se adaptar às condições do mundo, usando os métodos deste, impondo-se à força como regra de disciplina, organizando-se na terra, antes de tudo como hierarquia de guerreiros, providos de recursos materiais e de armas espirituais. Este foi o mundo contra o qual o cristianismo teve que se impor. Era o mundo corrupto do Império Romano na sua decadência. A sexofobia nasceu como reação a esse estado de fato no qual o amor, tendo se tornado apenas sexo, abuso e vício, constituía um meio de destruição da civilização. Dentro dos impulsos que se revelaram no cristianismo, era a própria vida que estava presente, reagindo para se salvar dessa queda. Foi para negar aquele tipo de amor pelo qual ela era levada para a decadência que a vida se tornou sexófoba, canalizando em compensação as energias para o dinamismo da luta salvadora. Esta é a razão pela qual apareceu no cristianismo o princípio da agressividade, inerente àquele mundo inferior. Não sendo mais dirigido para a guerra e a conquista material, tal princípio foi torcido, mas continuou em pé como um instinto fundamental, sendo utilizado em outro tipo de luta, dirigida para a conquista dos valores espirituais. Se hoje, em posição histórica diferente, essa ética sexófoba pode parecer uma contradição e um anacronismo, ainda assim ela se explica e se justifica, pois representava a única forma que a luta podia tomar para superar a animalidade naquele momento e condições de ambiente. Da ascensão espiritual, então, apareceu antes de tudo o seu lado negativo, como destruição do velho e não como construção do novo. O que se impunha de imediato era afastar o inimigo presente, representado pela licenciosidade da animalidade dominante, à qual se contrapunha o ideal da sublimação espiritual, onde estava representado o novo impulso que a vida procurava lançar para ressurgir da decadência. E tudo isso conforme a natureza, que não costuma realizar inovações rápidas, mas sim proceder por continuidade. A posição biológica e as exigências históricas atuais são diferentes, assim como outros são os nossos problemas. Hoje a psicanálise nos revelou os desvios e as doenças mentais que o método repressivo da agressividade sexófoba pode produzir. Em razão das diferentes reações de um organismo mais sensibilizado em sentido psíquico e nervoso, pode ser prejudicial hoje o que uma vez foi útil e necessário. A ética sexófoba cometeu o erro de separar e contrapor o espírito à carne, fazendo de dois amigos que deveriam colaborar, dois inimigos que lutam para se destruírem reciprocamente. Tratando-se dos dois elementos componentes do nosso ser humano, que é uno, eles têm que viver juntos e, por isso, deveriam existir em harmonia e equilíbrio, e não no antagonismo inerente dos rivais. Alma e corpo formam, pelo menos enquanto vivemos na Terra, um composto único, conjugando matéria e espírito. É impossível dividi-los e perigoso contrapô-los. Assim, neste terreno, o cristianismo, sem querer, sustentou da vida uma concepção errada e patológica, que pode representar um verdadeiro desvio dos princípios de bondade e amor, fundamentais nele. Desta luta entre espírito e corpo, muitas vezes o primeiro, em vez de sublimar, terminava estropiado, efeito pelo qual um método que no início parecia ótimo, revelou-se contraproducente,
porque acabava levando para resultados opostos aos previstos. O amor tem que ser reabilitado deste estado de condenação como pecado, para ser elevado ao estado de força divina, criadora e defensora da vida, de impulso positivo de bem, dirigido para o sistema, com a finalidade de vencer o impulso negativo do ódio, da morte e do mal, dirigido para o antissistema. É necessário compreender que o amor está do lado de Deus, porque representa as forças amigas da vida, e não do lado do anti-Deus, isto é, das forças inimigas da vida. É necessário desenvolver e não suprimir o amor. Qualquer agressão ou tentativa de destruição neste sentido significa ir contra a vida e não ao seu encontro. Nos castos, inertes e nas pedras não há impulso algum para sublimar. Os frígidos não possuem o calor do amor, que é indispensável para se tornarem santos. Com o cristianismo apareceu na terra o ideal magnífico da sublimação espiritual, mas ele se enredou na luta contra a animalidade, que em vez de ser vencida por ele, muitas vezes acabou por vencê-lo, oferecendo-nos dele a forma torcida que vemos vigorando atualmente. O trabalho a ser feito hoje seria endireitá-la novamente, e esta poderia ser a obra de um cristianismo mais inteligente e iluminado, para não tornar inútil e desperdiçar um ideal que representa um dos maiores valores construtivos no terreno da evolução. O caminho para Deus não está nos atritos da luta, mas sim na harmonização, porque a vida evolui da desordem para a ordem, e não ao contrário. Por isso é necessário não contrapor, mas sim harmonizar espírito e corpo, moralidade e sexo, misticismo e sentidos, ideal e instintos. Permanece o fato de haver a experiência nos ensinado que a concepção sexófoba, em vez de levar a humanidade para a sublimação no espírito, realizando uma fusão entre os seus dois polos opostos, acabou gerando uma cisão da natureza humana. A influência das religiões deveria ser sempre benéfica, em favor da vida, sempre construtiva e jamais destrutiva. A santidade não pode ser regra, mas apenas exceção. Alguns ideais de perfeição não podem descer ao seio da maioria, a não ser desviados e corrompidos. Foi o homem que abaixou tudo ao seu nível e, com a sua inferioridade, transformou o amor em luta de egoísmos, em culpa e mal. A humanidade dos séculos passados, muito mais grosseira, ignorava os nossos problemas psicológicos revelados a nós por Freud, que demonstrou como tantos complexos nascem e alteram a estrutura da personalidade. A humanidade atual está se tornando neurótica e, portanto, precisa de uma ética menos grosseira e mais inteligente, menos agressiva e mais benévola. A civilização é uma forma de ascensão em benefício da vida, de modo que não pode deixar de suavizar tudo com o tempo. Não se pode menosprezar a função do sexo como elemento equilibrador na formação e na saúde psíquica da personalidade. Um dos aspectos fundamentais do valor da obra de Freud é ter demonstrado a grande importância da influência do sexo na vida individual e social, com a clara intuição do prejuízo que a harmonia, tanto do indivíduo como da sociedade, recebeu com a moral sexófoba. Essa se reduziu, por fim, a um desabafo de instintos de agressividade contra a mais poderosa, benéfica e cristã das forças da vida, que é o amor, com todas as consequências morais, sociais e patológicas daí decorrentes. Num escrito seu, Freud declara, abre aspas,
todo o nervosismo do nosso mundo contemporâneo é devido à ação deletéria da repressão sexual, típica da nossa civilização. Fecha aspas. O tema central da doutrina freudiana é, de fato, abre aspas, a origem sexual de quase todas as neuroses. Fecha aspas. Estamos acostumados à junção antagônica dos dois princípios, ligando a sublimação espiritual à condenação da sexualidade. Daí o nosso medo de que, se acabarmos com a sexofobia vigorante, sejam destruídos os maiores valores ideais da nossa civilização, representados pela espiritualidade. A experiência milenária do cristianismo fixou essa conexão de ideias no subconsciente das massas. Para corrigir este desvio, seria necessário submetê-las a um trabalho de psicanálise às avessas. No estado atual, parece que não seja possível conceber a evolução espiritual senão na forma agressiva de autoperseguição e de autodestruição, o que representa a premissa natural das neuroses sadistas e masoquistas. É lógico que as consequências estão reservadas para os fracos, que acreditaram e obedeceram. Isto não aconteceu com os rebeldes, que souberam se defender, não tomando a sério a religião, e desenvolveram a sua inteligência para conseguirem se evadir. Estes são os chamados fortes, que pensam com a sua própria cabeça e não com a dos outros. Mas se estes foram condenados e expulsos, só ficaram dentro das religiões as ovelhas meigas, formando o rebanho dos fracos, que se refugiam nelas em busca de defesa na luta. O grupo não dos vencedores do espírito, mas dos vencidos da vida, doentes na alma atormentada, porque uma sublimação espiritual mal interpretada não gerou um amor maior, mas sim o destruiu. Não é fácil intervir nas leis da vida. É necessário vê-las com inteligência positiva e conhecer o que elas são de fato na realidade biológica, em vez de basear-se apenas em abstrações filosóficas e teológicas. Parece que a civilização cristã trouxe consigo o desenvolvimento de uma quantidade de formas psicopatológicas individuais e sociais. Freud descobriu a chaga que havia debaixo das aparências, sob as quais o homem moderno procura cobrir essa sua falência. Mas, infelizmente, Freud limitou-se a ficar no terreno curativo, não entrando no campo das reformas sociais, porque isto lhe teria sido muito mais difícil devido à resistência contraposta pela própria humanidade a toda reforma de ideias que se encontrem profundamente assimiladas no subconsciente. As ideologias políticas, nos diversos sistemas em que se divide o mundo, são, em substância, apenas formas diversas do mesmo egoísmo e espírito de agressividade para chegar ao domínio em favor de algumas classes escolhidas. O que pode suavizar e embelezar a vida para a grande maioria é o amor, mas um amor bem compreendido, anti-egoísta, sem perseguição nem mentiras. Um amor que aplaca os ódios, abranda a agressividade, acalma as invejas, a cobiça e o orgulho, tranquiliza e enternece a alma, gera paz onde há guerra e alegria onde há dor, trazendo ordem e harmonia tanto para o indivíduo como para a sociedade. Ordem e harmonia, eis para onde progride a evolução. Neste sentido, é necessário canalizar as nossas energias, não lançando um contra o outro os dois polos do nosso ser, alma e corpo, mas sim, como já mencionamos, harmonizando-os para que concordem e colaborem no mesmo e único objetivo da vida, a ascensão espiritual. A humanidade precisa equilibrar-se na harmonia
por dentro e por fora, isto é, tanto no indivíduo, ele consigo mesmo, como na sociedade, cada um com os seus semelhantes. Não é o alto nível econômico do padrão de vida, nem o poder político, a supremacia bélica ou o domínio do mundo que podem sanar o mal, mas somente um amor que nos encha de simpatia para com todos os seres e nos devolva a perdida alegria de viver. A inimizade em que vivemos, de todos contra todos, divide, seca e destrói tudo. Precisamos de uma bondade que alimente, construa e una tudo. Só isso poderá dar um alívio à nossa adoentada alma moderna. A presente tendência do mundo para concentrar tudo na conquista bélica ou na superioridade econômica, segundo o mesmo princípio de luta ao qual obedecem hoje as duas maiores potências do mundo, o Brasil poderá contrapor uma contribuição sua e única no planeta, feita de bondade e amor. A Europa já viu bastante os resultados da aplicação das teorias do super-homem de Nietzsche, o herói da força. A nova mensagem é viver em paz e amizade com todas as criaturas do universo. Hoje, o trabalho que mais interessa à vida não é esmagarem-se uns aos outros para selecionar o mais forte, mas sim fazer da humanidade um corpo coletivo unitário, como sociedade orgânica. Quando se construiu a sociedade orgânica das células que constituem o corpo humano, esse resultado não foi atingido com a invenção de sistemas ideológicos e de métodos de organização exteriores, mas sim pela transformação da natureza dos elementos singulares componentes, dotando-os de todas as qualidades necessárias para torná-los aptos a viver no estado orgânico, em vez de num estado de desordem como indivíduos separados. Da mesma forma, o estado orgânico da sociedade humana, mais do que por meio de sistemas exteriores políticos e sociais, poderá ser alcançado pelo amadurecimento evolutivo dos indivíduos considerados isoladamente, que desenvolverão as qualidades necessárias para saberem viver e funcionar como elementos constitutivos de uma sociedade orgânica. O ser humano terá que se educar nessas novas formas de coexistência, mais adiantadas do que as atuais. Isto não é desprezo ou condenação do estado presente. É um convite que se faz para nos civilizarmos, pois isto representa uma imensa vantagem para todos. Os problemas estão todos ligados, ecoando e repercutindo uns nos outros. Por isso, a solução do problema do sexo significa também ajudar a solucionar o problema da convivência social. Tudo depende de nós, do que somos e queremos ser, condição em função da qual nos colocamos numa ou noutra diferente posição no plano orgânico do universo, com todas as suas consequências. As tristes condições de nossa vida atual derivam de nossa concepção primária errônea. Vivemos em estado de cisão e de revolta. Desta posição inicial seguem-se todas as outras, porque da revolta nasce a reação corretora por parte da lei, gerando o estado de culpa, ou seja, de desordem, de onde surge o sofrimento. Esses elementos estão encadeados um ao outro e todos juntos constroem o nosso mundo inferior. O termo final, que é o sofrimento, existe em função da revolta, que é o termo inicial. Mas se tirarmos o primeiro termo e o substituirmos pelo seu oposto, o mesmo também acontecerá aos outros termos sucessivos, num encadeamento até a conclusão. Assim,
Se suprimirmos a desobediência à ordem, desaparecerá a reação da lei e, portanto, não advirão a culpa, o estado de desordem e o sofrimento. E se no lugar daquele primeiro termo colocarmos a obediência à ordem, aparecerá a ajuda por parte da lei, consolidando a nossa posição acertada num estado de ordem e nos trazendo a respectiva felicidade. Tudo isto é automático e lógico. Assim como o sofrimento está ligado à revolta e à consequente desordem, a felicidade está ligada à obediência e à consequente ordem. Na obediência, o sofrimento tem que desaparecer, porque então não tem mais razão para existir. Então o ser, quanto mais evolui e se civiliza, tanto mais se harmoniza com os ditames da lei e, com isso, liberta-se da dor. Quanto mais a parte inferior do ser humano liberta-se da sua animalidade, tornando-se menos besta, tanto mais torna-se possível uni-la à parte superior, que é o espírito, porque então elas estão mais próximas uma da outra. Somente nos níveis inferiores de existência, em ambientes onde tudo é luta e rivalidade, o corpo é inimigo do espírito. Porém, tão logo se ascende na escala evolutiva, tudo se harmoniza e irmana. Então o corpo não é mais uma fera rebelde que é necessário subjugar, nem uma prisão na qual está presa uma alma revoltada, mas é uma casa para morar e trabalhar, constituindo o templo onde vive a divina centelha de um espírito evoluído. Nesta condição, perde todo o sentido e automaticamente se desfaz com a evolução o assalto do cristianismo sexófobo contra o corpo. Na sua essência, o amor é um impulso próprio do sistema, porque deste tipo são as suas qualidades, sendo a sua função unificar e gerar. O que pertence ao antissistema é, pelo contrário, o impulso oposto, constituído pelo egocentrismo separatista e destruidor. Quanto mais o ser sobe na escala evolutiva, tanto mais esquece o seu individualismo de elemento isolado no todo, para fundir-se em unidade com todos os outros seres, não mais lutando contra eles, mas sim colaborando com eles. Nisto aparece evidente a passagem dos métodos do antissistema para os do sistema. Em nosso mundo, que está situado ao longo do caminho evolutivo, é lógico que não prevaleça nenhum nem outro dos dois métodos, mas sim que os encontremos funcionando juntos, ainda que muitas vezes lutando entre si para se eliminarem reciprocamente, por estarem em oposição. É assim que em nosso mundo o princípio altruísta do amor, próprio do sistema, encontra-se unido ao princípio egoísta da posse, próprio do antissistema, razão pela qual o amor costuma ser, antes de tudo, a procura da nossa satisfação, mesmo se obtida com o sacrifício dos outros, ao invés da satisfação dos outros com o nosso sacrifício. Assim como a luz se opõe às trevas, o princípio da união, próprio do sistema, luta contra o princípio da divisão, próprio do antissistema, e ao contrário. Então reconhecemos como perfeito o amor que tem as qualidades do sistema e como condenável o que tem as qualidades do antissistema. Tanto mais é superior o amor, quanto mais ele perde as características da animalidade, afastando-se dela. Assim, em nosso mundo, podemos em cada ato nosso encontrar misturados tanto o método do sistema como o do antissistema, de modo que a todo momento
estamos oscilando em nossa livre escolha entre o bem e o mal, ou seja, entre o caminho que vai para o sistema e o que vai para o antissistema. É assim que, no nível humano, onde a pureza ideal do sistema está manchada pela imundície do antissistema, encontramos o amor corrompido pelo egoísmo numa tal condição que mesmo o divino princípio da vida torna-se pecado. Mas todas as vezes que isto acontece, é porque o antissistema prevalece sobre o sistema. O que encontramos na realidade é uma luta recíproca entre amor e egoísmo, na qual o mais forte vence, revelando a natureza do indivíduo conforme a sua posição ao longo da escala da evolução. O amor liga em sentido positivo, porque só quer dar, enquanto o egoísmo liga em sentido negativo, porque só quer tomar, tirando dos outros. Então há quem faça do amor um negócio, como há quem, por amor, fique espoliado. Porém, quem enriquece explorando, aprisiona-se, e quem empobrece dando, liberta-se. Isto porque o primeiro involui para o antissistema e o segundo evolui para o sistema. O primeiro reforça em si as qualidades que o isolam da vida, abismando-se cada vez mais no reino da prepotência e da mentira. O segundo adquire qualidades que o unificam com a vida, elevando-se cada vez mais para o reino da bondade e da sinceridade. Então a evolução, que significa a nossa própria vantagem, está em eliminar do amor o egoísmo, processo por meio do qual ela se realiza. Se este não é o problema atual, pois somente poderá ser resolvido no futuro, quando tal eliminação for realizada, e se a inferioridade de instintos é o que se entende hoje pela palavra amor, as reformas sexófilas não podem ser efetuadas no estado atual, porque, se o amor hoje predominante tem a forma de animalidade, então sexofilia significaria a proteção dos seus baixos instintos, o que seria involução e não evolução. Esta nossa exposição se reduz assim a uma explicação dos fatos e a um programa para as gerações futuras, que por terem conquistado outras qualidades e instintos, tornarão possível viver uma concepção de amor mais adiantada, como liberdade e espiritualização, a qual não pode hoje, sem prejuízo, ser entregue às mãos do homem atual. Numa sociedade que não é um organismo de seres conscientes, mas sim um amontoado de elementos inimigos, não pode haver lugar para o que se poderia chamar de um super-amor. A triste conclusão é que enquanto o amor continuar sendo concebido e praticado, sobretudo como uma inferior função animal, na qual estão despertos os mais baixos instintos de egoísmo e de luta, a ética não poderá, sem gerar prejuízo, sair da atitude sexófoba do cristianismo. Quando o moralista invoca o amor como tranquilizador e elemento de pacificação social, ele se refere a esse tipo de amor bondoso e inteligente. Mas foi neste mesmo sentido que lutou o cristianismo, quando com a sua sexofobia revoltou-se contra o que no amor é inferior instinto de egoísmo e animalidade, e não contra o que nele é superior anelo de bondade e espiritualidade. O cristianismo procurou ser uma escola de superação para a evolução da vida. Mas o que podia ele realizar se a maioria de seus representantes, tanto dirigentes como dirigidos, era constituída de involuídos? Como é lógico, eles abaixaram tudo ao seu próprio nível de animalidade, concebendo tudo, inclusive o amor,
com a respectiva forma mental. A culpa não é dos princípios do cristianismo, mas do estado de involução do biótipo pelo qual ele teve que ser representado na Terra. Foi assim que, entregue nas mãos do involuído, o ideal da sublimação, ao invés de se realizar como impulso para o alto, acabou desviado e torcido para baixo, transformando-se em perseguição sexófoba. Nem podia acontecer de outra maneira num mundo regido pelo princípio e forma mental da luta que tudo domina e transforma em agressividade. E, de fato, esta é a psicologia vigente, que aparece nas mais diferentes manifestações humanas, seja como fascismo, nazismo, comunismo, negocismo norte-americano, cristianismo, etc., porque é sempre o mesmo homem que, de formas diferentes, faz as mesmas coisas. Se é verdade que a tentativa do cristianismo de transformar o mundo não alcançou os resultados esperados, tendo grande parte do seu esforço acabado na forma torcida das psicoses modernas, também é verdade que a tentativa foi feita, pois a ideia foi lançada e o mundo chegou a possuir o conceito da sublimação espiritual, que corresponde à concepção biologicamente verdadeira de superação por evolução. Esta concepção pode transformar o amor animal em um superamor, mais rico, espiritual e nobre. É lógico que os primitivos da Idade Média entendessem a espiritualização do único modo concebível pelo tipo de sua forma mental e que vissem na sublimação espiritual o seu aspecto negativo e destruidor, pois estas são as qualidades dos atrasados do antissistema, e não o seu lado positivo e construtor, qualidades que só os evoluídos do sistema possuem. Mas um esforço para subir foi feito. Sem ele, a humanidade teria ficado apodrecendo por lhe faltar o impulso que essa ideia nova lançou no mundo. Em alguns seres mais adiantados, aptos a compreenderem, aquela chama de dinamismo referveu e realizou o ideal cristão. Nasceram assim os santos, formando as estrelas que iluminaram os tenebrosos céus da Idade Média. Para concluir, nas condições atuais da evolução humana, a posição do problema poderia ser resumida nos seguintes pontos. Primeiro, respeito ao cristianismo, reconhecendo o valor biológico da ideia da superação pela sublimação espiritual, sem cair, porém, na perseguição sexófoba. Segundo, abolição da sexofobia devido às consequências deformatórias que ela pode produzir na personalidade, como neuroses, desvios, complexos, etc., assumindo-se uma atitude mais racional e compreensiva em face da sexualidade. Terceiro, correta educação sexual para construir uma consciência eugênica, necessária para dirigir inteligentemente os instintos eróticos e as suas consequências, aceitando-se toda a responsabilidade da criação dos filhos no caso de geração, sempre prevista e voluntária por meio do controle, somente admissível amanhã nas mãos de indivíduos conscientes. Quarto, direção do fenômeno biológico no planeta, confiada ao homem, sobretudo na parte que lhe pertence, para procriar em proporção aos recursos disponíveis em número adequado às condições de ambiente, evitando-se necessidades, fomes, guerras, invasões, revoluções, etc., como convém numa sociedade civilizada que chegou ao estado orgânico, onde nada pode haver de imprevisto. Poderiam, deste modo, ser atingidos os seguintes resultados. Primeiro, defesa do ideal cristão da pureza, entendida corretamente como sublimação de instintos.
Segundo, defesa do normal e sadio desenvolvimento da sexualidade, com o tratamento e a supressão das causas dos respectivos desvios. Terceiro, defesa dos filhos com uma geração não mais casual e irresponsável, mas sim conscientemente controlada, com o consequente e absoluto sentido de responsabilidade. Quarto, defesa da humanidade em relação aos perigos que a ameaçam hoje, como necessidade, fome, guerras, etc., com todas as suas consequências. Assim, evitando o atrito que os destrói, poderão ser salvos os maiores valores da vida, prevendo-se e evitando-se as diversas calamidades que hoje afligem o mundo. Deixamos que os fatos nos levassem a estas conclusões. Se não as aceitarmos, eis as consequências. Primeiro, perda dos valores espirituais do ideal cristão necessário para conseguir a superação, fenômeno que interessa de perto à vida no seu ponto central, a evolução. Segundo, triunfo de uma sexualidade pecado, comprimida e torcida em todos os seus desvios patológicos, fonte de distúrbios e sofrimentos, em vez de uma sexualidade sadia, fonte de alegria e bem-estar. Terceiro, falta em muitos casos de qualquer garantia de defesa dos filhos, consequência da geração descontrolada e irresponsável, realizada apenas como desafogo de instintos, ficando de pé o prejuízo individual e social dos filhos ilegítimos e da mulher desonrada e abandonada, com todas as suas consequências. Quarto, nenhuma defesa contra o controle por meio da morte, aplicado pela natureza para equilibrar o aumento demográfico devido à falta de controle dos nascimentos, ficando a humanidade, então, submetida a métodos ferozes e desapiedados, como a fome, as guerras, etc., por meio dos quais a vida tudo corrige e compensa, eliminando com a destruição a superpopulação. É lógico que o homem tem a liberdade de continuar com o sistema atual, porém ele não pode fugir das respectivas consequências. Não é possível deixar de levar em conta as leis da vida. O impulso do sexo não pode ser esquecido nem destruído, porque ele quer atingir os seus objetivos fundamentais. Então, os pontos fixos pré-estabelecidos, dos quais não é possível fugir, são os seguintes. Primeiro, se destruirmos os valores espirituais, evoluiremos sempre mais para a animalidade. Com isso, pagaremos o erro. Segundo, se não dermos alívio aos instintos na direção natural e correta, eles tomarão outra direção cega e errada, gerando complexos neuróticos e outras alterações da personalidade. Com isso, pagaremos o erro. Terceiro, se não gerarmos em função das nossas boas qualidades de saúde e meios de subsistência, criaremos, como consequência do egoísmo e da leviandade, filhos doentes ou necessitados. Com isso, pagaremos o erro. Quarto, se a humanidade não aprender a gerar inteligentemente, em proporção aos recursos e espaços disponíveis, a natureza resolverá o problema, matando o excedente. Com isso, pagaremos o erro. Se tudo isso, pela imaturidade humana, ainda não é realizável hoje, terá fatalmente que se realizar amanhã, porque teremos de sofrer até aprendermos, e a dor nos ensinará. A evolução não pode deixar de guiar o mundo para uma nova ordem, dirigida pela inteligência do homem, mas de tipo diferente do atual. Um homem consciente da sua posição dentro da lei de Deus e do funcionamento orgânico do universo. Um homem que, por isso, não se movimenta mais ao acaso, cegamente, por tentativas, movido só pelos seus instintos, errando e pagando a cada passo, mas que age inteligentemente, com conhecimento e honestidade. Se quisermos acabar com o sofrimento,
é necessário começar a nos encaminharmos desde agora para chegar até lá. Devemos cessar qualquer impulso de agressividade, que é sempre destrutivo em todos os campos. É preciso conciliar os opostos, levando em conta a realidade freudiana e os ideais das religiões, e isto sem cair em excessos nem de um lado nem de outro, ou seja, nem na repressão sexófoba com a ideia de sexo pecado, nem na licenciosidade e corrupção com o descontrolado gozo como um fim em si mesmo. Temos de levar em conta as necessidades da alma juntamente com as do corpo e vice-versa, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É urgente educar o ser humano para que ele, tornando-se mais consciente, possa fazer uso de liberdades das quais hoje não pode gozar, porque tudo tem de ser proibido a quem de tudo está pronto a abusar. É necessário civilizar o homem tanto no terreno religioso como no erótico, para que ele encontre o equilíbrio do seu eu entre os dois polos opostos, a animalidade a superar e a espiritualidade a conquistar. Por isso, este grande impulso vital, que é o amor, em vez de ser condenado e sufocado, deve ser chamado a colaborar. Jamais destruir, mas tudo respeitar, enobrecer e dignificar, dirigindo-o para o bem. Assim devemos utilizar tudo, inclusive o amor, para chegarmos à sublimação cristã. A estas soluções, a natureza humana involuída está sempre pronta a opor resistência a cada passo. A imaturidade paralisa qualquer aperfeiçoamento. A maior dificuldade a vencer é a atávica forma mental do homem, que construiu uma ética sexual em seu benefício pelo direito do mais forte. É lógico que a moral do sexo reservada para a mulher seja completamente diferente, porque se trata de um ser fraco. Se neste nível biológico a lei que vigora é a da força e do egoísmo, e se tudo para o macho vai bem, por que preocupar-se com os outros? É ridículo pensar que num tal mundo os fracos possam exigir direitos. Para esta forma mental, não há razão pela qual o mais forte renuncie à posição de favor que naquele plano pertence a ele por direito. Se isto representa prejuízo para os outros, a culpa é deles. Eles que aprendam a se defenderem. Se não sabem fazê-lo com a força, façam-no com a mentira, dando prova de possuir pelo menos a astúcia, que neste nível representa o valor da inteligência. Tudo é lógico, pois o princípio é que qualquer vantagem só pertence a quem sabe conquistá-la, demonstrando assim possuir a capacidade para vencer. Quando escolhemos um princípio, ficamos presos às suas consequências e não podemos fugir da sua lógica desapiedada, tendo que ir até o fundo. Caminha assim o nosso mundo, sobrecarregado de injustiças e sofrimentos, abrindo um tapete triunfal de vítimas sob os pés do vencedor. Aqui, o amor, o maior impulso de salvação da vida, está reduzido a uma fonte de lutas e aflições. A solução está na canalização das energias deste grande impulso no sentido da evolução, e não da perseguição. Está no refinamento que faz do amor, além de um elemento de funções reprodutivas, um meio de regeneração espiritual e de pacificação social. Lembremos que a natureza nada destrói, mas tudo transforma. A evolução exige que o amor se torne alguma coisa a mais do que apenas meio de fecundação animal ou satisfação do instinto. Trata-se de elevá-lo a uma tarefa consciente de cooperação criadora junto à obra divina da vida, para vencer a morte e continuar sempre subindo. Tudo por evolução,
tem que se espiritualizar para tornar o amor um prodígio de sintonização de almas que, em comunhão mística com a essência criadora do universo, no mistério da Gênese, cumprem com a descida de uma alma que se encarna a função religiosa da ascensão para Deus. Trata-se de elementos vitais, sem os quais hoje o matrimônio, mesmo formalmente perfeito e existindo do modo mais regular, é apenas um acasalamento físico animal. A evolução nos levará a uma nova concepção do amor, que se tornará então instrumento de superação do egocentrismo separatista, mostrando-nos que somos complementares com todos os outros seres e que todos são necessários uns aos outros, em mútua interdependência, como elementos da mesma vida, incluídos na mesma unidade, fundidos no mesmo organismo universal, no seio e em função do qual todos existimos. O nosso maior desejo é que a humanidade amadureça para chegar a compreender tudo isto, a fim de poder gozar das liberdades das quais hoje ainda não pode usufruir sem prejudicar-se. A esperança para o futuro é o advento de uma humanidade mais consciente dos seus deveres, para que ela possa usufruir de mais direitos, e mais inteligente, para compreender a vantagem de viver na ordem sem a ameaça contínua da força, das cadeias e do inferno. Conhecemos as leis da vida e sabemos que ela não poderá deixar de passar do seu estado de guerra-destruição ao seu estado de amor-construção. O progresso vai do mal, que semeia ruína, para o bem, que semeia paz e felicidade. Terá que ser superada a forma mental do super-homem da força, do dominador esmagador de vítimas. A Alemanha pagou com a sua ruína por ter acreditado nas nefastas teorias nietzschianas. O amor representa o elemento unificador que pode corrigir e superar o egoísmo separatista, sendo o único meio para quebrar esse estado de divisionismo caótico, feito de rivalidades. Se destruirmos o amor, nada mais restará senão egoísmo. Quem não irradia para os outros, concentra somente para si. Daí o orgulho, a cobiça de posse e a ambição de domínio. O caminho do amor é o da evolução, que vai para a unificação no sistema. O caminho do egoísmo é o da involução, que vai para o separatismo no antissistema. Cabe ao primeiro corrigir o segundo. Eis o grande valor do amor, ser instrumento da evolução para nos levar de volta ao sistema, o que significa salvação. Se nestes capítulos falamos de sexofobia, foi porque o fenômeno do amor tem uma significação profunda e universal. Dele depende a solução do problema da convivência social. Trata-se de uma das questões mais vivas e urgentes a resolver, porque da sua solução depende a pacífica colaboração entre os semelhantes para eliminar os atritos da luta, de onde nascem os sofrimentos. Ninguém pode viver sozinho. Quanto mais evolui, tanto mais a humanidade organiza e funde os seus elementos. A coexistência consolida-se cada vez mais, tornando-se problema vital em todos os campos: político, industrial, religioso, familiar, cultural, trabalhista, etc. O problema das relações sociais é um problema de reciprocidade e compreensão. Neste sentido, a máquina social hoje funciona muito mal, fato que custa lutas, resistências e duras reações, gerando choques e dores para todos. Com isso, pagamos, como é justo, o nosso erro.
constituiria uma vantagem fantástica nos tornarmos suficientemente inteligentes para sabermos evitar tantos erros que tão caro nos custam. Isto é ciência psicológica, uma arte a ser aprendida com as suas regras, técnicas e dificuldades. Assim como as células do corpo humano, cada indivíduo também lança o fruto do seu funcionamento no reservatório comum do corpo coletivo do ambiente social, do qual cada elemento faz parte e recebe a resposta correspondente. São motivos psicológicos circulando como impulsos mentais de indivíduo para indivíduo, numa troca de ações e reações, de atrações e repulsões, de simpatia e antipatia, que continuam ecoando de um para o outro, de alma para alma, até que acabam voltando à fonte, como se estivessem fechados dentro dos limites de um espaço curvo. O fato é que a humanidade constitui um todo psicológico, dentro do qual fica tudo o que nele nasce. Ali as vibrações nervosas circulam como o sangue no corpo humano. Para a vida de todos e de cada um, é necessária a circulação do sangue, que, conforme as células sejam sadias ou doentes, traz saúde ou sofrimento. Mas é preciso que ele flua sem parar, seguindo os caminhos do grande corpo coletivo. Para isto, os canais de circulação têm que permanecer abertos. A bondade os abre, a agressividade os fecha. Fazer o bem é vital, fazer o mal é antivital para todos. No primeiro caso, despertaremos confiança e todas as portas se abrirão. No segundo caso, despertaremos desconfiança e todas as portas se fecharão. Então o próximo, constrangido a colocar-se em posição de ataque e defesa, vai se movimentar no sentido da luta. Desse modo, uma vez dado o primeiro passo neste sentido, esse impulso negativo continuará repercutindo, destruindo tudo no seu caminho, até que um oposto impulso de amor o vença, neutralizando-o e extinguindo-o, substituindo-o com a sua positividade salvadora. Assim, cada um vai enviando uma mensagem e esperando uma resposta. Mas como é possível receber boas respostas se são enviadas más mensagens? Todos gostariam de receber confiança e amor, mas muitas vezes estão transmitindo justamente o oposto. Seria necessário levar em conta o que devemos pensar a respeito dos outros para receber dos outros o que desejaríamos que eles pensassem a nosso respeito. Como podemos receber bondade se semeamos veneno? A ilusão de nossa ignorância está em acreditar que o mal possa ser lançado somente contra os outros, sem que ele repercuta em nós. O egocentrismo nos faz acreditar no absurdo de que vivemos divididos, quando vivemos todos juntos, e de que o dano dos outros possa ficar isolado do nosso, quando na vida nada há que possa existir separado. Assim o sofrimento vai se espalhando, atingindo todos. Para sofrer menos, é necessário ser melhor e menos egoísta. Não se pode endireitar o mal com o mal, nem a violência com a violência, mas somente com o bem e a bondade. Perseguir, mesmo em nome de Deus, não melhora, pelo contrário, piora. Perante quem diz eu para se impor, todos instintivamente são levados a contrapor o seu eu. Então surge a luta. Logo que na terra surge uma força, eis que aparece a sua contraforça, que a equilibra. Porém, se ao invés de dizermos eu, dissermos nós,
então os outros também serão levados a dizer nós. Então surge a concórdia e a paz. A mansidão nos outros nos tira a vontade de lutar, porque não há mais motivo para isso. Existem leis psicológicas que os indivíduos inteligentes podem usar ainda melhor e com mais eficiência do que qualquer técnica empregada no pugilismo. Assim que um amigo se aproxima, todos abrem os braços. Porém, assim que um inimigo se aproxima, todos se armam. Não há vantagem cuja conquista possa compensar a destruição material e espiritual que a luta gera ou compensar a morte que a guerra semeia. A primeira fonte de tantos sofrimentos nossos está nessa forma mental atrasada, feita de egocentrismo separatista e de agressividade. A culpa fundamental está na falta de amor, que é como a falta de luz, de ar e de calor, elementos indispensáveis para viver. É esta falta que nos faz mergulhar no negativismo, e isto significa afundar nas trevas, na incompreensão, na luta, no erro e no sofrimento, que é o ponto final de todo o processo. A culpa não é de Deus, pois a sua obra não é mal feita. A culpa é do ser, que não sabe se movimentar inteligentemente dentro das regras com as quais a lei tudo regula. Pregar e explicar não basta para renovar o homem. Assim, não há outro remédio para ele senão continuar sofrendo, até a dor abrir a sua mente, a fim de que ele compreenda qual é o verdadeiro caminho e aprenda a lição à sua custa, renovando a sua forma mental e conduzindo-se melhor. Nós só podemos fazer votos que isto aconteça o mais rapidamente possível. De uma coisa não há dúvida: enquanto o homem não aprender a arte da conduta correta, ele terá que viver mergulhado num ambiente de inimizade entre indivíduos e entre povos, num estado de luta contínua, de insegurança universal, de perigos e de sofrimentos sem fim. Final do capítulo 13 e final do volume Princípios de uma Nova Ética.